Você já esteve no meio de um momento de pura alegria mundana, uma festa, uma celebração, um momento onde tudo parecia perfeito e, de repente, sentiu um vazio frio e paralisante no fundo do estômago. Você já sentiu que, apesar da música e das risadas ao seu redor, um silêncio gritava na sua alma, dizendo que você estava no lugar errado, perdendo um tempo precioso? Muitas vezes, pensamos em Deus como um observador distante, nos assistindo da segurança do céu, esperando que terminemos nossos joguinhos antes de nos voltarmos para Ele. Imaginamos que Ele espera educadamente até estarmos velhos, doentes ou prontos para lhe dar atenção. Mas há uma história real, aterrorizante e linda, da vida de Santa Faustina, que destrói essa ilusão. Ela prova que Deus não é um observador passivo, Ele é um amante ciumento, que invadirá a festa, se for isso que for preciso para salvar você. Imagine uma jovem, bonita, vibrante, vestida com suas melhores roupas, girando em uma pista de dança. A música está alta, a companhia é maravilhosa, ela é jovem, e o mundo está lhe prometendo tudo o que ela sempre quis. E então, num piscar de olhos, o homem com quem ela está dançando desaparece. A música para, não para o salão, mas para ela. E de pé ali, em meio aos vestidos esvoaçantes e às risadas, está uma figura que não pertence àquele lugar. Um homem despojado de suas roupas, um homem coberto de feridas abertas, um homem sangrando no chão do salão de dança. Era Jesus, e ele não veio para dançar. Ele veio fazer a pergunta que muda tudo. Antes de pisarmos naquela pista de dança e ouvirmos as palavras que partiram o coração de uma santa, quero convidar você para um espaço de absoluta segurança. Estamos prestes a confrontar a realidade do quanto Deus quer você, e isso pode ser avassalador. Então, vamos nos ancorar agora mesmo. Se você está carregando um fardo, uma distração ou um coração pesado, quero que você vá aos comentários abaixo agora mesmo. Crie um santuário lá. Digite as palavras: Jesus, eu confio em você. E se há alguém que você ama que está perdido no barulho do mundo, adicione o primeiro nome dessa pessoa. Coloque-os sob os raios da sua misericórdia. Faça isso agora, como um ato de entrega antes de continuarmos. Muitas vezes nos perguntamos por que a vida parece tão inquieta. Buscamos carreiras, relacionamentos, entretenimento e a aprovação dos outros, mas continuamos famintos. A alma humana é uma vasta caverna que não pode ser preenchida por coisas finitas. Tentamos preenchê-la com barulho, mas o silêncio sempre retorna. Esta é a luta de todas as pessoas que já viveram. E foi a luta de uma jovem polonesa chamada Helena Kowalska. Antes de ser a irmã Faustina, a secretária da Divina Misericórdia, ela era simplesmente Helena. Ela era uma governanta. Era trabalhadora sim, mas também era uma jovem com uma centelha de vida dentro de si. Ela havia sentido o chamado de Deus desde muito jovem, logo aos 7 anos de idade. Mas a vida havia entrado no caminho. Seus pais eram contra a sua entrada em um convento. Eles precisavam da sua renda, precisavam da sua ajuda e, francamente, o mundo a chamava. Você já tentou abafar a voz de Deus? É uma luta comum, dizemos a nós mesmos. Vou rezar mais tarde. Ou, vou levar minha fé a sério quando for mais velho. Ou, eu só quero ser normal por um tempo. Helena tentou isso. Em seu próprio diário, ela confessa que tentou sufocar a graça de Deus. Ela se voltou para as diversões do mundo. Ela queria ser como todo mundo. Queria se encaixar. Queria aproveitar a sua juventude. Então, vamos àquela noite em Lodz. É 1924. O ar está quente. A cidade está viva. Helena está com sua irmã, Gênia. Elas estão indo a um baile em um parque. Imagine a cena. As árvores estão enfeitadas com luzes. A banda está tocando as músicas populares da época. Há o farfalhar dos tecidos, o cheiro de perfume e fumaça, o som de passos rítmicos no piso de madeira. Helena está usando um vestido que provavelmente deu duro para comprar ou costurar ela mesma. Ela está se divertindo. Por um momento, ela consegue. A voz em seu coração está quieta. A culpa se foi. Ela é apenas uma garota dançando nos braços de um jovem, rindo de uma piada, sentindo a emoção de estar viva. Mas o amor de Deus é implacável. Não segue as regras de etiqueta social. Deus viu Helena, seu instrumento escolhido, se afastando na neblina do mundo.
Ele viu o potencial para uma grande santa sendo lentamente sufocado pelos confortos de uma vida comum. Ele não podia deixá-la ir. A transição foi instantânea. Num momento, Helena está olhando para a multidão. No seguinte, a multidão desaparece de sua vista. A música, embora a banda continuasse tocando, desapareceu em um zumbido surdo e distante, até ser substituída por um silêncio profundo e pesado. Ela olhou para o espaço ao lado dela. Não havia nenhum parceiro de dança bonito. Havia Jesus. Mas este não era o Jesus da ressurreição, brilhando de branco com raios de luz. Este era o Jesus da paixão. Ele foi despojado de suas vestes. Sua pele estava rasgada. O sangue fresco da flagelação escorria pelo seu corpo. Ele era o homem de dores em pé, no meio de uma celebração de prazer. O contraste é violento, e é para ser assim. É o contraste entre a alegria superficial e passageira do mundo e o profundo amor sacrificial de Deus. O mundo diz, divirta-se, pois amanhã morreremos. Ou Jesus diz, negue-se a si mesmo, e você viverá para sempre. Ele olhou nos olhos dela. Você consegue imaginar o peso desse olhar? Não estava com raiva, estava cheio de uma tristeza tão profunda que esmagou a alma dela. Ele falou com ela, não com trovões, mas com uma intimidade penetrante. Ele disse, até quando vou suportar você? E até quando você vai continuar me adiando? Ouça essas palavras novamente. Deixe-as penetrar em seu próprio coração. Até quando vou suportar você? Esta não é a voz de um tirano. É a voz de um amante que foi deixado esperando na chuva enquanto a sua amada festeja lá dentro. É a voz de um Salvador que está carregando a cruz até o Calvário enquanto sentamos na beira da estrada brincando com bugigangas. Isso implica uma paciência que está se esgotando, não porque ele deixa de amar, mas porque o tempo da misericórdia não é infinito. Cada momento que atrasamos é um momento perdido. Cada momento que passamos correndo atrás do mundo é um momento que não estamos consolando o seu coração. Até quando você vai continuar me adiando? Esta é a pergunta dos séculos. É a pergunta para você hoje. Nós o adiamos por uma carreira. Nós o adiamos por um relacionamento que sabemos que não é certo. Nós o adiamos porque temos medo do que ele vai nos pedir. Nós dizemos, Senhor, deixe-me ter apenas esta dança. Deixe-me ter apenas este ano. Deixe-me apenas terminar este pecado. E Jesus fica ali, sangrando, nos mostrando o preço que pagou por nossas almas e pergunta, por quê? A visão foi tão poderosa que Helena não conseguia mais ver as pessoas ao seu redor. A noite agradável havia se transformado em um pesadelo de convicção. Ela congelou. A alegria da dança se transformou em cinzas em sua boca. Ela percebeu naquela fração de segundo a terrível realidade de sua situação. Ela estava trocando o Deus eterno por algumas horas de música. Ela tinha que escapar. O diário nos diz que ela se esgueirou de sua irmã. Ela sussurrou que estava com uma dor de cabeça repentina. É a desculpa que todos nós usamos quando o peso espiritual se torna muito pesado para explicar ao mundo secular. Como ela poderia explicar para Gênia que Jesus estava sangrando na pista de dança? Gênia teria pensado que ela estava louca. O mundo muitas vezes acha que os fiéis são loucos. Helena saiu da festa. Ela se afastou da companhia que a amava, da música que a encantava, e saiu para a rua. Mas ela não apenas andou para casa, ela correu. Este é o ponto de virada. Este é o momento do resgate. Quando Jesus interrompe a sua vida, você não pode simplesmente voltar ao que estava fazendo. Você precisa se mover. Ela correu pelas ruas de Lodz. Estava escurecendo. Ela não se importava com quem a visse. Não se importava com a segurança das ruas. Ela era movida por um fogo que havia sido aceso por aquele olhar triste. Ela correu direto para a Catedral de São Stanislau Kostka. A igreja estava vazia. O dia havia acabado. A única luz vinha da lâmpada do santuário piscando diante do tabernáculo. O pequeno batimento cardíaco vermelho da igreja. Helena não se ajoelhou em um banco. Ela não compôs uma oração educada. Ela caiu prostrada. Ela se jogou de bruços no chão frio. Seus braços abertos em forma de cruz. A poeira do chão se misturava com suas lágrimas. No silêncio daquela catedral, longe do barulho da dança, ela finalmente parou de adiá-lo. Ela lhe implorou, Senhor, que sabes de tudo,
Diz-me o que devo fazer, para onde devo ir. Esta é a oração da entrega total. Não é mais o que eu quero, é o que você quer. E porque ela pediu com um coração sincero, porque ela finalmente havia quebrado o seu apego ao mundo, a resposta veio imediatamente. Ela ouviu uma voz clara e autoritária. Vá imediatamente para Varsóvia. Você entrará em um convento lá. Vá imediatamente. Não na próxima semana. Não depois de se despedir de seus pais. Não depois de fazer as malas. Agora. Esta é a natureza radical da misericórdia divina. Ela exige tudo, mas dá tudo. Helena se levantou. Ela enxugou as lágrimas. Ela não tinha bagagem. Tinha muito pouco dinheiro. Ela sabia que seus pais ficariam furiosos. Sabia que estava caminhando para o desconhecido. Mas a visão do Cristo sofredor estava gravada em sua retina. Ela não conseguia desver a sua dor. Ela não podia voltar para a dança. Ela foi para casa apenas para arrumar uma pequena trouxa. Ela disse à sua irmã, eu vou. Ela pediu a Gênia para se despedir dos pais por ela. Parece duro, não é? Partir sem dizer uma palavra à sua mãe e a seu pai. Mas devemos nos lembrar de que isso era uma missão de resgate. Jesus sabia que se ela ficasse para discutir, se ficasse para explicar, as lágrimas de sua mãe e as ordens de seu pai poderiam ter quebrado sua determinação. Ela tinha que fugir da tentação de atrasar. Ela embarcou em um trem para Varsóvia. Ela nunca havia viajado sozinha. Ela não conhecia ninguém em Varsóvia. Era uma jovem sem contatos, sem dote e sem nenhum plano além da ordem de Jesus. Ela estava apavorada. Em seu diário, ela admite que sentiu como se o seu coração estivesse se partindo, mas enquanto estava sentada naquele trem, observando os campos da Polônia passarem, ela não era mais Helena, a dançarina. Ela estava se tornando a apóstola da misericórdia. Por que essa história é tão vital para nós? Por que a imagem de Jesus sangrando em uma festa importa para você agora? Importa porque vivemos em um mundo que é uma festa de dança gigante. Estamos constantemente distraídos. Nossos celulares, nossas televisões, nossas obrigações sociais são a música que abafa a voz de Deus. Estamos tão ocupados nos entretendo que não vemos o rosto sofredor de Cristo esperando por nós. Ele aparece como o Cristo sofredor para nos lembrar que a nossa salvação foi comprada por um preço terrível. Quando pecamos, ou quando simplesmente o ignoramos, não estamos apenas quebrando uma regra, estamos ignorando uma pessoa, estamos virando as costas para aquele que sofreu a flagelação por nós. A dança representa a ilusão da felicidade mundana. Parece divertido, parece bom, mas acaba. A música para, as luzes se apagam, e o que sobra para você? Se você passou a vida dançando com o mundo, você fica com nada. Mas se você caminhou com Cristo, mesmo que a estrada tenha sido difícil, você fica com tudo. A vida de Santa Faustina após esse evento não foi fácil. Na verdade, foi incrivelmente difícil. Quando ela chegou em Varsóvia, foi rejeitada por convento após convento. Eles olhavam para ela, uma pobre garota sem dote e com pouca instrução, e fechavam a porta. Não precisamos de empregadas, eles disseram. Não temos vaga. Imagine a tentação do desespero. Ela havia deixado tudo por Jesus. Ela havia deixado a festa, a família, o conforto, e agora as suas próprias casas a rejeitavam. Ela poderia ter dito, Senhor, você me enganou. Eu vim aqui como pediu, e não há lugar para mim. Ela poderia ter dado meia volta e voltado para a dança. Mas ela não fez isso. Ela confiou. Ela persistiu. Finalmente, a Madre Superiora da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia disse, vá ao senhor da casa e pergunte se ele aceita você. Ela mandou Helena para a capela. Helena perguntou a Jesus, Senhor desta casa, você me aceita? E imediatamente ela ouviu, eu aceito, você está no meu coração. Como ela se apegou a essa confiança, as portas se abriram. E como as portas se abriram, o mundo recebeu a mensagem da misericórdia divina. A imagem, o terço, a festa, tudo isso existe, porque uma jovem teve a coragem de ir embora de uma festa de dança. Há uma lição espiritual mais profunda aqui, sobre interrupção divina. Muitas vezes, rezamos por paz, rezamos por calma, mas às vezes, a coisa mais misericordiosa que Deus pode fazer é nos perturbar. Se você está confortável em uma vida que está afastando você dele, ele ama você demais para deixar você dormir. Ele enviará uma crise.
Ele enviará um silêncio repentino. Ele enviará uma percepção chocante. Santa Faustina escreve mais tarde em seu diário sobre a natureza das almas que adiam. Ela viu que muitas almas vão para o inferno porque continuavam dizendo mais tarde. Elas achavam que tinham tempo, achavam que Deus não se importava com os seus pequenos apegos mundanos, mas a visão do Jesus ensanguentado nos ensina que Deus leva o nosso tempo muito a sério. Até quando vou suportar você? Essa pergunta sugere que há um limite, não um limite para a misericórdia de Deus, a sua misericórdia é infinita, mas um limite para o nosso tempo na terra. Nós não sabemos quando a nossa música vai parar, nós não sabemos quando a nossa dança vai acabar. Pense nas imagens específicas de Jesus nesta visão. Ele foi despojado de suas roupas. Na vida espiritual, as roupas muitas vezes representam a nossa dignidade, o nosso fingimento, as coisas atrás das quais nos escondemos. Jesus apareceu despojado para mostrar a Helena a verdade nua de seu amor. Ele não tinha mais nada para dar. Ele havia dado tudo. Em contraste, Helena estava vestida com o seu melhor, coberta pelas vaidades do mundo. A nudez de Cristo expõe a superficialidade das nossas fantasias mundanas. Ele estava coberto de feridas. Essas feridas são as bocas que falam de seu amor. Cada golpe do chicote foi uma palavra de amor para você. Quando você está distraído pelo brilho do mundo, você não consegue ver as feridas. Você não consegue ver o preço. Jesus teve que manifestá-las de forma sobrenatural para quebrar o encanto da festa. Talvez você esteja sentindo isso agora. Talvez você não esteja em uma festa de dança, mas está em um estado de distração. Talvez você seja obcecado por política ou dinheiro, ou pelo medo do futuro. Essas são as suas danças. São as coisas que estão mantendo seus olhos longe de Jesus. E talvez agora, através destas palavras, Jesus esteja pisando no chão do seu coração. Ele está tirando o barulho, está mostrando as suas feridas e está perguntando a você: minha criança, eu amei você com um amor eterno. Eu esperei por você no tabernáculo por anos. Eu esperei que você voltasse a se confessar. Eu esperei que você confiasse a mim a sua ansiedade. Até quando você vai continuar me adiando? Não finja uma dor de cabeça. Não dê uma desculpa. Não simplesmente desligue este vídeo e volte para o barulho. Faça o que Helena fez. Corra para ele. Você não precisa correr fisicamente para uma catedral em Lodz. Você pode correr para ele, aí mesmo onde está sentado. O altar é o seu coração. A prostração é a sua vontade, se rendendo a dele. Qual é a Varsóvia para a qual ele está chamando você? Para Santa Faustina, era uma cidade literal e um convento. Para você, Varsóvia pode ser um retorno à igreja. Pode ser perdoar um membro da família que magoou você. Pode ser finalmente abandonar um pecado secreto que você vem alimentando há anos. Pode ser simplesmente o compromisso de rezar o terço da Divina Misericórdia todos os dias, de oferecer a sua própria pequena dança da vida a Ele. É assustador sair da festa. O mundo não vai entender. Seus amigos podem perguntar: por que você está tão religioso agora? Por que você não pode simplesmente se divertir? Eles não viram o Jesus ensanguentado. Eles não entendem a urgência, mas você sim. Você recebeu a graça da visão. A vida de Santa Faustina prova que o sacrifício vale a pena. Sim, ela sofreu. Ela morreu jovem, enfrentou o ridículo, mas ela também viveu em constante e íntima união com Deus. Ela falava com Jesus como um amigo. Ela viu a Virgem Maria. Ela viu os anjos. Ela se tornou o canal para a maior mensagem de esperança que o mundo já conheceu. Compare isso à alternativa. Imagine se ela tivesse ficado na dança. Ela teria se casado. Talvez feliz, talvez não. Teria envelhecido. Ela teria morrido. E o seu nome seria esquecido. Sua missão não cumprida. E milhões de almas poderiam não ter ouvido a mensagem da misericórdia. A dança teria acabado de qualquer maneira. Mas ao deixá-la, ela entrou na dança eterna da Trindade. Jesus prometeu a Santa Faustina: as almas que rezarem este terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida, e especialmente na hora da sua morte. Ele também disse: a humanidade não terá paz até que se volte com confiança para a minha misericórdia. Ele está oferecendo paz a você. Não a paz de uma festa que desaparece quando a música para, mas a paz de uma alma
que sabe que é amada, perdoada e amparada. Vamos voltar àquele momento na catedral uma última vez. Helena está no chão. Ela está tremendo. O peso de sua decisão está pressionando-a, mas ao se levantar, ela sente algo novo. Ela sente força. Este é o segredo. Quando dizemos sim a Jesus, Ele fornece a força. Nós achamos que temos que ser fortes o suficiente para abandonar os nossos pecados. Nós achamos que temos que ser santos o suficiente para atender ao chamado. Mas não. Nós apenas temos que estar dispostos a sair da festa. Ele faz o resto. Ele forneceu a passagem de trem. Ele forneceu o convento. Ele forneceu a graça. Ele é o bom pastor, que deixa as 99 para encontrar a única. Aquela noite no baile, Helena era a ovelha perdida. Ela estava vagando em direção a um penhasco. Jesus veio ensanguentado e machucado para puxá-la de volta. Ele está fazendo o mesmo por você. Ele está parado na sua frente, bloqueando o caminho que leva ao vazio. Ele está mostrando a você as suas mãos perfuradas por você. Então, eu faço a você a pergunta que ele fez a ela, mas faço com a esperança de que hoje a resposta seja diferente. Até quando você vai continuar o adiando? Hoje pode ser o dia. Este momento pode ser a sua catedral. Vamos encerrar com uma oração de aceitação, uma oração que espelha aquela que Santa Faustina fez naquele chão frio. Senhor Jesus, eu o vejo as suas feridas sofridas por mim. Sinto muito pelas vezes que o ignorei para dançar com o mundo. Sinto muito pelos atrasos, pelas desculpas e pelo barulho que usei para abafar a sua voz. Eu não quero mais adiá-lo. Entrego a minha vida, as minhas preocupações, o meu passado e o meu futuro a você. Tire-me deste lugar de distração e leve-me ao seu coração. Eu confio em você. Eu confio em você. Eu confio em você. Se você sentiu essa oração na sua alma, você já saiu da pista de dança. Você está na jornada. Não olhe para trás. As luzes do mundo são fracas, comparadas ao fogo da sua misericórdia. Caminhe para a frente e saiba que o homem ensanguentado que parou a música é o mesmo Senhor ressuscitado que está preparando um lugar para você no céu. Um lugar onde a alegria nunca termina e a comunhão nunca enfraquece. Vá com Deus e deixe que a sua misericórdia seja a sua guia.